ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rádio Web Fraternidade, Rede Amigo Espírita e o Centro Espírita Chico Xavier, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, que esta semana comemoramos seu nascimento, né, professor? Isso. Boa noite. Boa noite. E Muito Divaldo bom. Vieira, pelo Espírito André Luiz. Exatamente. Chico faria 113 anos, professor. Eu tava... Pois é. Ainda bem que o corpo
que o corpo a gente tem que devolver, ele senão fica velho demais. Mas é Melhor a gente aprender depois e pegar um corpo novo, né? Quer dizer, continuar evoluindo na espiritualidade, né, professor? o espírita é o único que acredita, né? Pelo menos a doutrina ensina isso bem para a gente, no transplante de corpo. Essa eu não tinha ouvido ainda, professora, mas é É, bom, hein? transplante de corpo inteiro. A gente ganha um corpo zero quilômetro. 0 quilômetro, ainda bem que, né, a espiritualidade bondosa, Deus nos permite que esqueçamos também as nossas faltas, né, professor? Isso, consertamos as nossas faltas. Mas é muito bom estar aqui com vocês, né, com o professor Otacílio Rangel, que essa noite, né, faremos 19º capítulo, Ideoplastia, capítulo muito interessante, né, professor? Muito interessante. E já temos aí, né, os amigos aí que estão aí, os Marilda, Ana Sintra, a Vilma, a Valéria, a Diná. Já tem bastante gente ao vivo aí conosco. Isso, Marcos de Carvalho, Antônia Clara, Simone, Diego, Marcondes. Lisiane, Dilce. Nossa, tá todo mundo. Que bom. Depois a gente repassa os nomes de todo mundo aí dando boa noite. É Mas muito para bom. iniciar, professor, vamos fazer a nossa prece, por favor. Vamos fazer a nossa prece. Vamos aproveitar. Hoje é um dia, né, que o pensamento católico, né, comemora, não é, o dia da prisão, né, de Cristo, né? A Martírio, sexta-feira da né? Paixão. O Mas, Calvário do nosso Senhor Jesus. mas Não tiraram nós, ele de lá, tadinho. pois é, nós procuramos ter Jesus vivo no nosso coração, cheio de amor, aquele amigo incondicional que estava sempre junto aos discípulos do povo, com a sua vivacidade, com seu carinho, com seu amor. Procuremos pensar em Jesus assim, né? Cheio de alegria por estar conosco, porque a glória do Espírito superior é ver os seus discípulos, os seus pupilos crescendo e evoluindo. É como um professor que fica muito feliz de ver os alunos aprendendo. Que nós possamos ser aprendizes dedicados do Evangelho, dos ensinamentos espirituais, mantendo conosco sempre a imagem viva de Jesus como nosso mestre de todos os instantes e o nosso amigo querido que nos ampara desde o nosso início no processo evolutivo. Querido Mestre Jesus, iniciamos o nosso grupo de estudo dessa noite, buscando entender mais um capítulo das lições tão preciosas que o Espírito André Luiz, tão gentilmente, dedicadamente traz para todos nós, através da amizade, da coragem e do trabalho fraterno de Chico Xavier, Valdo Vieira, esses dois médiuns que se prestaram tão bem ao trabalho de trazimento dessas lições preciosas. Ampara-nos a todos, Senhor, para que junto contigo possamos construir com nosso esforço, com nosso trabalho, um mundo novo para todos nós, um mundo onde o reino de Deus possa estar presente conosco, porque foi essa a missão de Jesus, em trazer o reino de Deus para nós. E temos a certeza de que esse é o plano, ele trabalha sempre e espera que nós possamos contribuir com a nossa participação efetiva. E assim, Senhor, damos iniciado o nosso estudo dessa noite, pedindo a Deus que abençoe todos os nossos irmãos do chat que estão conosco, especialmente aqueles que estão precisando de socorro e de ajuda, porque sempre que nós nos encontramos aqui, nem sempre estamos
em condições muito boas, muitas vezes estamos preocupados com aqueles que nós amamos. Que todos possam ser abençoados, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá, professora, a nossa aula de hoje, ideoplastia. Antes eu queria chamar a atenção, né? Primeiro que nós tivemos uma música muito bonita, né? Com imagens lindas trazidas pelo trabalho da Ana, mas também o nosso painel de começo, né? Anunciando o capítulo Ideoplastia, também está muito diferente, cheio de imagens, né? Fazendo uma espécie de retratação do capítulo que nós vamos estudar hoje. A Ana foi muito feliz em fazer isso, porque a ideoplastia é uma ação do nosso pensamento na formação de imagens. E nós vamos ver isso aplicado, né, no processo mediúnico que André Luiz vai nos trazer. Vai fazer comparações importantes para que a gente entenda a força do nosso pensamento. Quando nós imaginamos, quando nós criamos uma imagem através do nosso pensamento, nós podemos dar vida a essa imagem. E essa imagem cheia de movimento e de vivacidade, emprestada pela nossa força mental, é o que nós chamamos de ideoplastia, ou formação plástica do pensamento. Muito bom esse tema. Nós vamos gostar de estudar isso aqui hoje. Então, vamos lá. Capítulo 19 do livro Mecanismo da Mediunidade, começa no sono provocado. Ainda, André Luiz vai aproveitar as imagens trazidas das comparações do hipnotizador e hipnotizado para que a gente possa compreender com clareza esses ensinamentos. Então, começa dizendo o seguinte: para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pelo qual o pensamento pode materializar-se criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda mental em que se expressam. Então, vejo que essa primeira frase já é uma colocação muito boa do fenômeno ideoplastia, gerado pelo pensamento, que pode materializar-se em imagens vivas, criando formas, não é, vivas, que muitas vezes se revestem de longa duração, de acordo com o pensamento, com a onda mental que está expressando essa ideia. Olha, aqui ele está dando para nós a chave do entendimento de como existe as regiões de sombra, que o André Luiz chama de umbral. Não é? Umbral não é só porque tem significado de sombra, mas também porque tem um significado de primeira entrada. Umbral de uma casa é a porta de entrada. Tá certo? Então, o umbral é a porta, também uma das portas do mundo espiritual, assim como também as colônias espirituais, como Nosso Lar e outras que a gente já tem referência na literatura espírita. Então, essas colônias e essas regiões do umbrais são formados por processos de ideoplastia, onde o pensamento pode, agindo sobre a matéria sensível à ação do pensamento, que é tanto o fluido cósmico universal, como também no corpo físico, o ectoplasma, não é, que é irradiado, que é despendido do médium, pode, então, nesses dois tipos de matéria, sutil, especial, não é? Estruturar formas
formas que podem dar uma certa vivência a uma realidade psíquica, mental que está criando e que pode durar longo tempo. Então, nosso lar, por exemplo, é uma colônia espiritual criada pela força do pensamento do governador e de todos os seus assessores, bem como de todos os ministros de cada ministério que nosso lar tem. Nosso lar tem 6 ministérios e cada ministério tem 12 ministros trabalhando em equipe. Esses espíritos, 72 ministros, não é? E os membros que trabalham junto com o governador na governadoria mantêm, pela força do pensamento, a colônia espiritual, nosso lar, viva, ativa. É criado por ideoplastia de longa duração. Assim como as regiões de sombra, de sofrimento, que os espíritos mais sofridos, atrasados, inferiores ainda, se reúnem por afinidade de dificuldades que carregam e geram com o pensamento aquele ambiente de vivência triste, cheio de furnas, de cavernas, de lugares sombrios, pantanosos. Todos eles são criações mentais por ideoplastia, onde o pensamento se materializa na ação do fluido cósmico universal, criando formas que se revestem de longa duração. Então, é muito importante a gente entender isso. Entendendo-se, segue André Luiz, que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem também dos médiuns, como também dos companheiros encarnados que lhe comungam as tarefas e experiência num grupo mediúnico, estabelecendo problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. Para clarear o assunto, diz André Luiz, recordemos o circuito de forças existente entre o magnetizador, o hipnotizador, e o hipnotizado, magnetizado no sono provocado por indução hipnótica. Se o primeiro, o hipnotizador, sugere ao segundo, o hipnotizado, a existência de determinada imagem em certo local, de imediato, a mente do hipnotizado, do sujeito, daquele que se sujeita à influência mental, governada pelo toque positivo do hipnotizador que a orienta, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando, formando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas, continuadas, mantém a estabilidade transitória da imagem com o movimento e sons respectivos. Todos nós sabemos que o cinematógrafo, né, o aparelho que produz o cinema, que projeta o cinema, não é, vai projetar todos os quadrinhos sequenciais da fotografia, do filme feito, e como aquelas fotos mantêm uma em sequência da outra, carregando cada uma diferença pequena do movimento, passando depressa, ele dá vida, e a gente vê o filme como uma coisa viva, se movimentando, as pessoas falando, não é? Emitindo som, porque o som também é gravado continuamente. Então, o cinema dá uma ideia para a gente da projeção mental que a gente também faz
com as ondas do pensamento, com os raios mentais. O hipnotizado contemplará, então, o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura. E se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Em outras palavras, o André Luiz está querendo dizer com clareza que a imagem criada pela mente do hipnotizado, sugerida pelo hipnotizador, é uma imagem real, que pode durar um certo tempo, enquanto ele manter os pensamentos continuados na formação daquela imagem. Então, se ele ficar 10 minutos pensando naquilo, aquela imagem vai poder durar 10 minutos. Se ele passar um tempo longo, de vez em quando pensando naquilo, ele alimenta a imagem e ela pode durar meses. Pode durar um tempo longo. É muito importante a gente saber que é a persistência do pensamento que gera aquela imagem como uma imagem ideoplástica cheia de vida aparente, como no cinema. O cinema, gente, não tem uma vida real, tem uma vida aparente, não é? A gente forma, por exemplo, um vídeo, né? Faz uma filmagem no nosso telefone celular, né? Põe lá para filmar e forma um vídeo. Depois a gente revê o vídeo. Quando a gente estava fazendo um vídeo, estava vendo as coisas reais, ficaram gravadas numa sequência de imagens. Quando a gente toca o vídeo de novo, a gente vê como se estivesse vivo, não é? Cheio de movimento natural. Se você filmou um passarinho se movimentando, você vai ver o passarinho se movimentando de novo, como se ele estivesse ali vivo. Mas é uma imagem sequencial criada pela foto continuada, pela foto sucessiva da filmagem. O pensamento também em continuidade de condução de uma imagem pode gerar essa imagem como uma imagem viva. Outras pessoas que entrarem em sintonia com o pensamento podem ver essas imagens como se fossem imagens vivas. Isso é muito interessante, porque se explica, por exemplo, não é? A mediunidade da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que já desencarnou. O Charles, espírito guia dela, tirava ela do corpo físico no processo hipnótico e no mundo espiritual projetava com ela imagens de uma história, de uma cena continuada, não é? De lembrança da cabeça dele, criava todo um panorama de realidade que ela percebia, participava, e com isso formava uma história longa, para depois, quando ela voltasse para o corpo físico, e ele fosse escrever o romance contando aquela história, ela pudesse ter uma descrição viva, não é? Daquela realidade temporária que o espírito de Charles provocou na sua mente através do processo da ideoplastia. Muito bom isso. Esse acontecimento citado por André Luiz com hipnotizador e hipnotizado, que é um pensamento corriqueiro, na opinião dele, né, que realmente acontece no cotidiano de nossas vidas, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores, em que a exigência, investigadores encarnados nesse caso, em que a exigência desses investigadores alcança, muitas vezes, por excesso de cuidado, raias da presunção, com receio de que o médium pudesse criar um embuste, uma falsidade, eles fazem exigências
exageradas em relação ao médium e acabam atrapalhando a comunicação. Ele vai dizer aqui isso, porque com a própria imagem mental comandada e enviada, sugerida pelos investigadores, formam na cabeça do médium a ideoplastia das próprias ideias deles e misturando, portanto, com as ideias espirituais que os orientadores espirituais estão tentando fazer no trabalho mediúnico. Por isso ele continua explicando, multiplicando instâncias, além das fiscalizações compreensíveis e justas desses investigadores, eles não se precatam de que se transformam eles próprios em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo dessa maneira no circuito de energias psíquicas mantido entre o benfeitor desencarnado e o médium, o servidor encarnado, criando obstáculos, assim, à realização de programas do plano superior, com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Então, os próprios investigadores atrapalham o processo de comunicação, de manifestação do mundo espiritual, porque interfere com seus pensamentos. É como se a gente, ao estar vendo um filme, alguém liga um outro projetor e projeta em cima outro filme, superpondo as imagens. Então, cria uma dificuldade, né, de formação das ideias, porque elas são misturadas com as diferentes mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas, que estejam ali projetando sobre o trabalho do médium essas imagens confusas. Por isso que a gente pede, numa reunião mediúnica, concentração, que todos pensem no mesmo tipo de coisas na reunião, nos objetivos da reunião, de amor, de cuidado, de atenção, de acolhimento dos espíritos, para que a harmonia do pensamento ajude na comunicação sem interferências que possam atrapalhar. Nos fenômenos físicos, então, a mediunidade, não é, a ectoplasmia vai sofrer a ação dessas diferentes mentes. Se cada um, na reunião de materialização, quiser que o espírito, não é, familiar dele se manifeste ali, cada um deles vai projetar a ideia desse espírito familiar, por exemplo, meu pai que já morreu, minha mãe que já morreu, a mãe do outro que está ali, ou o filho do outro. Então, todas essas imagens vão ser projetadas na mente do médium e vai atrapalhar no processo de ideoplastia a formação ectoplásmica da materialização. Então, nas sessões de efeitos físicos, ante as energias ectoplásmicas exteriorizadas no curso das tarefas, em via de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano, os encarnados, formula essa ou aquela reclamação, exigência, eis que a mente mediúnica, qual ocorre ao sujeito, ao hipnotizado na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem mental recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao instrutor desencarnado, ao amigo desencarnado, ao espírito que está comandando a reunião. E, né, esse desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim, quer dizer, o médium desvia a atenção dele do orientador para atender e satisfazer o pesquisador no campo físico. Embaralha com isso as imagens. Daí porque, apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades espirituais, o mentor, o guia, as entidades indulgentes que estão ali no trabalho mediúnico, não é?
se retraem na experiência, deixando por conta agora dos próprios encarnados, mantendo-se em guarda, somente para proteger o conjunto, os encarnados à maneira de professores, que dentro das suas possibilidades se colocam na posição de sentinelas, quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição a se divagarem no terreno de caprichos inconsequentes. Então, vejam, quando a gente interfere dessa maneira na reunião de materialização, os espíritos bondosos se retraem, porque eles não vão conseguir mais, por causa da nossa interferência, trazer aquela imagem espiritual necessária para o nosso crescimento espiritual. Ao invés disso, deixa-nos entregues às nossas próprias ideias, mas fiscaliza como pessoas bondosas, espíritos bondosos, para não acontecer coisas graves que prejudiquem tanto o médium quanto as pessoas na reunião. Porque eles são espíritos generosos, são espíritos amorosos que têm paciência com as nossas dificuldades ainda de realizar trabalhos com a seriedade necessária. Então, ele vai falar agora sobre interferências ideoplásticas, que é exatamente essa ideia. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo, por exemplo, a forma de um braço, fazendo materializar um braço com a mão, com os recursos exteriorizados do médium, com a ectoplasmia do médium, a planejar com isso maior desdobramento do trabalho em curso. Muitas vezes vai fazer um braço com a mão para cumprimentar, né, para afagar um e outro que está ali na reunião mediúnica. Se no mesmo instante o experimentador terrestre, qualquer pessoa encarnada que está na reunião, tocando a forma tangível do braço, solicita, por exemplo, que uma pulseira, quer uma pulseira no braço, de imediato a mente do médium recolhe o impacto da determinação mental do pesquisador e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço já parcialmente materializado e aí plasmando, criando a pulseira nas condições reclamadas. Então, veja que o braço vai aparecer com a pulseira que não veio do mundo espiritual propriamente dita, a ideia do braço, da pulseira, mas veio de alguém encarnado ali que está interferindo no processo da materialização. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da assembleia encarnada, porque muda o objetivo. E na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica, ligando a influência de agentes inferiores, e a reunião pode desandar completamente. Por isso, não raro, passam a atuar como manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para intercâmbio. Por isso, muitas vezes, o espírito que está comandando a reunião usa da voz direta e pede, por favor, todo mundo cantem um hino. Enquanto as pessoas encarnadas estão cantando o hino, elas não ficam com ideias exigentes na materialização. Distrai o pensamento dos encarnados para não atrapalharem o trabalho de materialização. Veja como os espíritos são bondosos com a gente. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade.
Quer dizer, os espíritos não estão dizendo aqui que a gente não deve fazer reunião de ectoplasmia, de materialização, mas, ao mesmo tempo, eles não podem endossar esse comportamento irresponsável das pessoas que participam da reunião. Recordamos simplesmente que a bancarrota, quer dizer, a perda dos objetivos da reunião, de muitos círculos organizados, quer dizer, a experiência que para de funcionar, portanto, desanima todo mundo, bancarrota delas, de muitos círculos organizados para o trato dos efeitos físicos, e notadamente da materialização, se deve, por isso mesmo, à própria incúria ou impertinência daqueles que os constituem, na maioria das vezes, indagadores e pedintes inveterados, que descambam imperceptível para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquanto interpõe os mais estranhos recursos da edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis, em resposta à irresponsabilidade mental dos pensamentos, da ideoplastia induzida por eles mesmos na reunião. Então, às vezes você começa um grupo mediúnico desejoso de fazer um trabalho de ectoplasmia, de materialização, e ele não passa das primeiras tentativas, porque as pessoas não estão devidamente preparadas para isso, para o trabalho, não é? De renúncia aos seus próprios interesses em função do interesse maior da comunicação mediúnica. Em outros fenômenos, idênticos fenômenos com a ideoplastia, por base, são comuns também na fotografia transcendente, em seus vários tipos, porque se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhe cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais, suas criações mentais, sobre as energias exteriorizadas pelos médiuns participantes, perde-se, como é natural, o ascendente, o controle da esfera superior, que sulcaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe, por isso mesmo, tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Então, se as reuniões mediúnicas de materialização não dão certo, a culpa pode apostar que é dos encarnados. Na mediunidade de efeitos intelectuais, também a ideoplastia assume um papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa, tão só por ver o retrato animado num filme. Então, vejam, quando a gente fica na reunião mediúnica com um pensamento vacilante, não é, flutuante, ou pensando em coisas outras que não tem nada a ver com a reunião, a gente projeta esses pensamentos, porque cria como ideoplastia esses pensamentos, que vai constranger os médiuns com essas imagens. E vai parecer que o médium está vendo outras coisas do mundo espiritual e, no entanto, ele está só percebendo as imagens mentais criadas pelos encarnados. E aí depois a gente fica achando que isso é animismo, mas é um fenômeno de interferência mental dos participantes da reunião sobre a possibilidade de uso da mediunidade dos companheiros médiuns que estão na reunião. Por isso, reunião mediúnica não é uma coisa
trivial, não é qualquer um que deve ir participar de improviso. É preciso a gente se educar, não é? Criar um processo de educação mental e de sentimentos para participar de uma reunião mediúnica com a seriedade espiritual que ela necessita ser realizada. E aí ele vai chamar a atenção para a mediunidade aviltada, não é? Prejudicada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos, né, do mediunismo desenfreado, desorganizado, do magismo, das reuniões ditas de magia, dentro dos quais a mediunidade, rebaixada a processos inferiores de manifestação, se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar. Então, você cria uma reunião, né, que cria riscos de processos obsessivos coletivos no grupo, que se propõem a participar dessas reuniões de interesses de baixo significado espiritual, aceitando sugestões deprimentes. Quantos se entregam ao culto da magia aviltante, arremessam de si próprias imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham, à face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Por exemplo, há pessoas que usam um determinado colar, uma determinada imagem, como se aquilo fosse proteção contra as ideias infelizes. Mas ele participa desses grupos mediúnicos que acreditam nessas coisas e cultivam e cultuam nas reuniões mediúnicas, de um mediunismo não cristão, não estudado, com propósito sério, e acabam ficando envolvidos com todos esses processos. Então, a mente submetida à idolatria desse jaez acredita no patuá, não é? A patuá são essas imagens, esses colares, esses objetos que você usa como se fossem objetos de proteção, fecha o seu corpo, como se usa na linguagem mais comum. Então, submetida a mente a essa idolatria, passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revela a sensibilidade receptiva, porque com mais alevantado o poder de plasmagem, de ideoplastia mental, a criatura mais facilmente gera para si mesmo, tanto o bem que a tonifica quanto o mal que a perturba. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder forte, inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz que se afeiçoe. Então, a gente pode usar os processos da ideoplastia para o bem e se imanizar, não é? Se ligar a espíritos superiores que bondosamente vão alimentar as nossas ideias com ideias cada vez melhores. Então, a ideoplastia é um fenômeno, mas pode se prestar a coisa ruim ou a coisa boa. Depende da condução e da direção que a gente dá para o próprio sentimento. Se é um sentimento e pensamento. Se é um pensamento, sentimento bom, ou se é um pensamento, sentimento inadequado. Então, depois disso, a gente já compreende o papel da ideoplastia ou da nossa força do pensamento na criação e ação sobre o fluido universal e também sobre os recursos anímicos produzidos nas reuniões mediúnicas, na ectoplasmia, na formação de imagens produzida pelos agentes médiuns que participam da reunião. Então, nós vamos aqui parar
e vamos entrar em conversação com todos vocês. Imagino que vocês estão pensando seriamente na responsabilidade de cada um em participar de grupos mediúnicos e estão cheios de preocupações e de ideias, né, de perguntas a respeito. Vamos conversar. Nossa, professor, esse capítulo realmente é muito diferente. Eu nunca tinha imaginado a questão nem do umbral, nem do nosso lar, nesse sentido que é plasmado pelas mentes. Eu tinha comentado uma vez, né, numa outra aula, mas eu não tinha associado. Realmente precisa de uma força mental muito grande, né? Não, é força mental comum, não é muito grande. O que a gente pensa insistentemente, a gente cria. Isso a gente também estuda e lê, não é, com Kardec, no livro dos médiuns. O livro dos médiuns tem um capítulo, né, tem uma parte inteira falando sobre do laboratório do mundo invisível, onde Kardec toca nesse ponto e mostra como a ação mental cria imagens que podem ser persistentes. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Diego Machado. A umbral, ele colocou, né? Desceu o umbral é resultado da ideoplastia criada pelo coletivo de espíritos que se afinizam mentalmente. Essa ideoplastia coletiva pode ser estimulada por um hipnotizador, que pode ser um artista, um orador. E desculpe os cães aqui latindo. Olha, Diego, é exatamente isso. Você compreendeu direitinho. É exatamente isso. E os chefes, aqueles espíritos que assumem a posição de chefia nas regiões de sombra, são eles que mantêm, junto com o pensamento persistente de todos que estão lá, a diretriz para a formação dessas regiões de sombra. Quando a gente lê em alguns dos livros da doutrina espírita, psicografado tanto por André Luiz, como pelo Divaldo Pereira Franco, com o Manuel Filomeno de Miranda, assim como a Ivone do Amaral Pereira também, no livro Debação do Invisível, a gente vai ver que eles criam anfiteatros, lugar de reunião, para atemorizar uns, serem justiceiros de outros, dando espetáculos de poder, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de controle uns sobre os outros. Tudo isso é criado, não é, e dirigido por ação de pensamentos que gostam de dominar, tá certo? E aqueles que são mais frágeis aceitam a dominação, exatamente como André Luiz disse ali, é o hipnotizador e os hipnotizados, que aceitam as sugestões mentais e mantêm aquele ambiente daquele jeito. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, a primeira parte vai falar sobre os réprobos, o Vale dos Suicidas, onde aquele vale, aquele ambiente de sofrimento, de tristeza, está criado pelas mentes enfermas, não é? Que revivem em continuado o processo do suicídio, não é? Que fica repassando como um loop, uma ideia realimentada continuamente do sofrimento que o espírito provocou a si mesmo. Então, ele cria toda a imagem de volta que os outros suicidas, entrando em sintonia, percebem. Então, uns sofrem com o sofrimento dos outros. Do mesmo jeito que no nosso lar, todo mundo está bem, tranquilo, né? Trabalhando, todo mundo cheio de otimismo, porque os pensamentos bons estão sendo alimentados ali continuamente, também pelo governador e pelos ministros, né? Pela governadoria e pelos ministros, que mantêm um ambiente, né? De otimismo, de coragem, de bom ânimo e de alegria de conquistar valores espirituais. Está certinho, sua análise, sua conclusão é sim, a resposta é essa mesmo. Eles podem fazer isso e fazem assim.
E, professor, tem uma pergunta dele também, do Diego, que ele coloca assim, ó. Essas interferências ideoplásticas podem ocorrer, por exemplo, quando uma mãe dá uma orientação ao seu filho e, invigilante com a televisão ligada, alguma propaganda com conteúdo contrário à orientação materna, o filho se sentirá confuso devido a esse acontecimento? Com certeza, quando a gente quer conversar com os filhos, a gente chama eles num ambiente sossegado e conversa. Não deve ser feito isso com a distração da televisão ou de imagens outras. Certamente, se a criança ficar prestando atenção nas duas coisas, vai fazer uma mistura de ideias na cabeça. E não vai prestar atenção como deve no conselho que a mãe está procurando dar. Então, tem hora para tudo. Professor, aproveitando essa pergunta dele também, existe alguns vídeos, às vezes algum filme, passa algumas propagandas que ficam, né, tipo, Subliminar. manipulando a mente. Chama propaganda subliminar. São quadros que misturam quadros diferentes. Por exemplo, você está vendo uma na televisão e entra uma propaganda que passa rapidamente. Aquilo é uma ideia, os psicólogos, as pessoas que estudam a psicologia do marketing, sabem que essas ideias entram como sugestão e a pessoa desperta na pessoa a vontade de ter aquilo. Por isso que eles fazem isso. É uma propaganda subliminar. A gente tem que tomar cuidado em rechaçar essas ideias quando a gente vê, porque a gente pode tomar tento, prestar atenção e não aceitá-la mentalmente. Tem uma pergunta aqui da Ana Sintra. Quando a materialização não é completa, faltando os pés, por exemplo, é devido às vibrações dos que estão participando? Quase sempre é dificultado pela participação dos encarnados que estão atrapalhando o processo de materialização. Quase sempre. E a Olga aqui colocou uma pergunta. Otacílio, com a pandemia me afastei das reuniões e não voltei. Ela foi a oportunidade e o motivo foi não por acreditar em muitas comunicações. Eu agi corretamente para não atrapalhar a reunião? Eu diria diferente, Olga. Você deveria fazer o esforço de ter com mais confiança no grupo. Se o grupo não é de confiança declaradamente, não participe dele. Mas se ele merece a sua confiança, você deve fazer o esforço de confiar e não simplesmente afastar. Afastando, você não muda nem você, nem dá oportunidade para o grupo de ter você como participante. Tá certo? Então, veja, a nossa posição deve ser posição altruísta, corajosa. A gente tem que aprender no grupo mediúnico a desenvolver entre nós a confiança mútua. Por isso, um grupo mediúnico tem que ser um grupo que desenvolve também a amizade entre os participantes. Porque quando a gente tem amizade, a gente confia no grupo. Professor, tem outra pergunta aqui do Diego. Ele já começou. Me desculpe a repetição, mas uma simples música edificante ou infeliz pode ser um sintonizador instantâneo com regiões umbralinas elevadas ou infelizes? Certamente, Diego, com certeza absoluta. Você imagina essas festas de rave com essas músicas que são extenuantes. Imagina a quantidade de espíritos infelizes que estão ali participando junto. É diferente de você assistir uma peça de uma orquestra, né? Com harmonia, com elevação, com qualidade de música que eleva a alma e faz a gente pensar na harmonia do universo, da criação divina. Sem dúvida nenhuma, a música é um indutor, isto é, ela nos ajuda, induz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para valores. A música boa para valores bons, a música ruim para valores desagradáveis e destrutivos.
A Olga colocou aqui, professor, uma resposta. Ô, Tassiro, o problema é que o grupo não estuda e acredita em tudo sem análise. Aí você está correta. O grupo mediúnico sem estudo está fadado ao desastre. É dever do médium estudar e trabalhar no bem, fazer a sua reforma íntima. Grupo mediúnico que só quer ter fenômeno está desviando dos objetivos maiores do grupo mediúnico. Então, eu também, Olga, não participo de grupo que não estuda. Todos os grupos que eu participo são grupos de pessoas estudiosas e que querem melhorar a si mesmo, todas fazendo esforço para isso. O Marcos colocou aqui, ó, Olga Batista, o princípio não confiais ou não acreditais em todos os espíritos também faz parte da experiência na doutrina espírita. Bem lembrado, Marcos. Quando João nos recomenda não acreditei em todos os espíritos, mas vede primeiro se eles são de Deus, ele está exatamente sugerindo aquilo que Kardec enfaticamente coloca no Livro dos Médiuns, que a gente aprenda a fazer uma reunião séria para que os espíritos que venham na reunião também sejam sérios. E quando vem espíritos necessitados na reunião, é para receber ajuda, não é para ser acreditado neles, para que a gente os acolha com amor e carinho e os ajude a melhorarem a si mesmo na compreensão das verdades espirituais. Então, o grupo mediúnico tem trabalho duplo, porque ele tem um papel, que é o papel de educação do ser espiritual, que todos nós somos encarnados ou não. Então, a gente deve estudar para dar oportunidade a todos de aprender, fazer a parte mediúnica, buscando ajudar e ser ajudado. E a Olga respondeu para ele, ó, fico com Erasto. Isto, ficamos com Erasto, eu também. Erasto Professora, diz, é preferível, é uma frase de Erasto no Livro dos Médiuns, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Por que ele diz isso? Porque se a verdade é verdade mesmo, ela vai nos chegar de novo. Mas a mentira, se a gente aceitar, a gente fica com ela. Mas isso não significa, Olga, que a gente tem que ser sempre desconfiado. É outra coisa. Tá certo? A gente tem que dar oportunidade e, com o tempo, não é, conhecer o grupo que a gente está participando. Se o grupo se revela um grupo responsável, sério, estudioso, e nós queremos isso, ficamos com o grupo. Se não, a gente procura outro grupo, forma um grupo para a gente. A doutrina espírita é a doutrina de liberdade. é isso que eu ia perguntar, professora. Poderia, no caso, buscar um que ela se afinize mais, né? Claro, a gente deve fazer parte do centro que a gente tem afinidade. Centro Espírita é um grupo de pessoas que estão ali com um propósito semelhante. Se aquele propósito daquele grupo é semelhante ao nosso, a gente fica com ele. Se não é semelhante, para que ficar ali? Tá certo? A gente tem que procurar os nossos amigos, os nossos semelhantes, aqueles com quem a gente quer progredir junto. Isso não significa que a gente não deva ajudar aqueles que são diferentes de nós, mas ajudar não significa participar dos erros. Professor, aqui, ó, alguém mandou o Carlito. Boa noite, jovem Otacílio. É uma alegria ouvi-lo e revê-lo. Abraços fraternos. Ah, Carlito. Oi, Carlito. Um abração. Obrigado por você ter me chamado de jovem. E o Antônio Pinheiro Pires colocou uma pergunta. Professor, por que não temos notícias de outros Cristos se já vimos de encarnações de outros planetas?
Porque se a gente já veio de encarnação em outros planetas, a gente não lembra delas. Então, não lembra de nada que acontecia nelas. Mas a gente aprende na doutrina espírita, viu, que todo planeta habitado tem espíritos superiores responsáveis pela condução desses planetas para que a evolução se dê de forma mais aprazível, mais rápida, mais eficiente. É como se você dissesse em toda escola tem que ter um diretor bom, professores bons, para fazer com que a escola atinja os objetivos para o qual ela foi criada. Os planetas foram criados, não é? Para abrigarem espíritos em evolução. Portanto, cada espírito tem o seu Cristo, o seu diretor espiritual, que ajuda, né, na formação e no equilíbrio, no progresso desses espíritos, dessa comunidade espiritual que faz parte daquele sistema planetário. Não é? Então, é claro que, como Deus cria sempre, há muitos espíritos que já atingiram o nível de espíritos puros. E o que eles estão fazendo no universo? Ajudando a Deus no processo de direção e eficiência de evolução para os espíritos que estão começando. É lindo a gente saber que a criação divina é tão ampla. Professor, uma vez eu estava ouvindo, acho que foi do Haroldo, né? Porque imagina a quantidade de Cristos que nós temos no universo. Só para fazer uma conta, a nossa galáxia Via Láctea tem da ordem de 200 bilhões de estrelas. Os cientistas hoje estimam que há pelo menos 2 planetas, em média, 2 planetas por estrela. Tem estrelas que ainda não têm sistema planetário, tem estrelas que já têm um sistema planetário com muitos planetas como o nosso. Então, tirando uma média, não é? Se a gente tem da ordem de 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a gente tem da ordem de 400 bilhões de planetas. Vamos supor que 10% desses planetas são habitados. Então, tem 40 bilhões de planetas habitados, pelo menos 40 bilhões de espíritos crísticos, cada um para dirigir esses planetas. Muito bom saber disso, né, professor? Isso é só na nossa galáxia. Tem bilhões e bilhões de galáxias. Tem galáxias que têm trilhões de estrelas. O universo é uma coisa que não cabe na nossa cabeça. A criação divina é algo espetacular. É imensurável para nós. É imensurável. Aqui colocaram o SEAC, Centro de Estudo Allan Kardec, né? Mas deve ser alguém que está colocando a pergunta. Professor Otacílio, por que alguns grupos de estudo da mediunidade dizem que estudar o livro dos médiuns é muito difícil? Eu diria que isso se chama preguiça mental. Porque qualquer coisa que a gente aprender com seriedade é difícil inicialmente. Mas à medida que a gente vai aprendendo, vai ficando mais fácil. Então, é como você chegar numa escadaria, não é? Embaixo da escada, olhar para cima e falar assim, é muito difícil chegar lá em cima. Não é? Claro, é muito difícil, você, olhando lá para cima, você querer chegar lá em cima. Por que não olha no primeiro degrau, no segundo e vai subindo? De degrau em degrau, a gente chega lá em cima. Então, isso se chama preguiça mental. Não tem outro nome. Professor, o Diego colocou uma pergunta aqui, ó. Faz parte da tarefa do dirigente de mesa produzir e controlar os estímulos dos reflexos condicionados das pessoas da reunião, no momento da reunião? Nós vamos falar um pouquinho em algum momento sobre a tarefa do dirigente de um grupo mediúnico. A gente não chama dirigente de mesa, não. Esse nome é inadequado. É dirigente do grupo mediúnico. Porque a gente pode fazer um grupo mediúnico sem mesa, não precisa de mesa. A mesa é só para facilitar
apoio das pessoas, escrever quando precisa, tem a psicografia, mas a mesa não é indispensável. Você pode fazer um grupo mediúnico sem uma mesa, faz um círculo, as pessoas ficam sentadas nas cadeiras e, se as cadeiras forem tipo carteira que tiver lugar de escrever, resolve o problema da psicografia, tá certo? Então, a gente deve aprimorar a linguagem na doutrina espírita também. O dirigente de um grupo mediúnico deve auxiliar e apoiar com sugestões benéficas a concentração e a harmonia do grupo mediúnico, sem dúvida nenhuma. Tem uma colocação aqui, professor, da Diná. Ela coloca assim: Jorge Larrat diz que Jesus também está evoluindo para os mundos mais superiores. Concorda com isso, professor? Eu me abstenho de fazer uma afirmativa desse tipo, porque eu sou tão atrasado que eu não tenho ideia da grandeza de Jesus. E o Antônio Pinheiro Pires perguntou: planetas inabitados têm Cristos? Também não sei responder, mas tudo que Deus cria tem utilidade. Portanto, é possível que tenha espíritos, porque a gente, quando fala em planetas habitados, a gente fica pensando em planeta habitado igual à Terra. Mas tem muitos planetas que são habitados só por espíritos desencarnados, são os mundos felizes, os mundos divinos, onde espíritos se reúnem, né? E convivem tempos relativamente grandes, planejando, organizando trabalhos, assim por diante. Então, ou que eles usem eventualmente para eles. Então, a gente não sabe dizer, mas tudo que Deus cria tem utilidade. Pode apostar nisso. A gente ainda sabe pouco sobre a criação divina. Não dá, é outra coisa que não cabe na nossa mente, né, professor? É. E tem uma pergunta aqui agora do Diego novamente. A dificuldade que algumas pessoas têm de compreender se funda, na minha opinião, não é uma colocação, na minha opinião, da dificuldade de compreender os substantivos abstratos. Ora, para isso existe dicionário, Diego. A gente, quando quer aprender, não é? A gente pega um dicionário para ir aprendendo o significado das palavras, melhora a cultura e a formação da gente no próprio estudo que a gente está fazendo. Não é? Então, a Joana de Ângeles tem razão, quando uma vez perguntaram para o Divaldo por que a Joana de Ângeles escreve com palavras difíceis. Ela diz, porque é a obrigação do espírita também adquirir cultura. Não é? E se a gente pegar lá no Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, a primeira frase dele, quando ele diz, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo, ele fala instruí-vos de um modo geral, ele não fala instruí-vos na doutrina espírita, ele só fala isso na outra comunicação, mas essa comunicação que está colocada primeira lá, é instruí-vos. Instruí-vos significa aprenda, estude, cresça em todas as direções possíveis. Então, a gente deve estudar arte, a gente deve estudar poesia, a gente deve estudar línguas, a gente deve estudar o português para a gente saber cada vez mais se expressar melhor e compreender melhor o que a gente lê. Então, isso faz parte da obrigação do espírito que quer evoluir. Tá certo? Então, quando a gente vai estudar uma coisa e a gente tem dificuldade, pega um dicionário. Aquela palavra que não entendeu, vai lá no dicionário, olha e grava, aprende uma palavra nova. Aí vai entender e lê de novo a frase, agora com a compreensão da palavra que não entendia, e vai entender a frase inteirinha. É só fazer o esforço. Não há nada de graça nesse mundo. De graça, Deus já nos deu tudo que a gente precisa. O corpo físico, a inteligência, o ar, não é, o alimento, as coisas que a gente tem para poder seguir em frente. O sol que nos ilumina, a chuva que nos lava, não é? O corpo e o chão, a atmosfera. A gente tem tudo
básico que a gente precisa. Agora, a gente tem que fazer o nosso próprio esforço de crescimento. E esse esforço dá trabalho. Por isso que eu disse que é preguiça mental. Porque pegar o dicionário e dar uma olhada nas palavras é coragem. É vencer a preguiça mental. Professor, agora tem uma colocação aqui do Antônio Pinheiro Pires. Colocou assim, ó, isso, porque ele fez aquela pergunta dos planetas inabitados, né? A Lua não é planeta e tem espírito morando lá. Na verdade, uma colônia penal e tem seu Cristo. Aí o Marcos colocou Certamente que a assim, lua é utilizada pelos espíritos. e o Marcos colocou, prezado Antônio Pinheiro, peço desculpa, mas o Cristo da Lua é o nosso Jesus Cristo. É o mesmo Jesus. Aliás, Jesus não só faz parte da direção espiritual do nosso planeta, mas também de outros, porque ele faz parte de uma assembleia de espíritos angelicais responsável por diferentes sistemas planetários. E quem lê, por exemplo, o livro Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, vai ver que a nossa heroína do livro, que é Alcione, vive num planeta que gira em torno de Sírios e Jesus participa também da direção desse planeta lá em Sírios, que é uma estrela que está a 8,6 anos-luz de nós. Quer dizer, se a gente viajar com a velocidade da luz durante 8,6 anos, nós chegamos lá. Não é? E é ali, é logo ali, porque é vizinho nosso. Então, e por que a gente sabe disso? Porque o livro esclarece isso para a gente. Ela quer vir nascer na Terra para ajudar alguns espíritos do coração dela que ficaram para trás, e ela tem que ter a permissão de Jesus para fazer isso, lá em Sírios. Professor, tem uma pergunta aqui agora do SEAC, novamente. Colocou pesquisa. 40 anos em média para estudar os livros de André Luiz. É correto pensar assim nas suas experiências? Na sua experiência? Eu diria o seguinte, que cada pessoa tem um tempo de aprendizado próprio e depende do esforço que faz. Então, é melhor não ficar muito preocupado quantos anos vai gastar. É começar a estudar e não parar mais nunca. Eu sou estudante desde meus 18 anos de idade, eu estudo a doutrina espírita. Vou continuar estudando no mundo espiritual quando passar para o lado de lá. E quando reencarnar, podem estar certo que eu vou continuar estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, porque a gente dificilmente vai esgotar o tema do conhecimento da realidade espiritual. Muito bom. Professor, aqui não temos mais perguntas no nosso chat. Né? Chegou uma aqui agora. Vamos lá. Não é uma pergunta, né? Mas acho que é uma colocação. Vamos ver. William Hand. Tem um nível evolutivo a de um Cristo acima dos Cristos? Só não se sabe o nome ainda não. Colocado para nós próprios, Jesus falou, deve ser, para um dos seus seguidores. Você poderá fazer o que eu faço? E ainda, que deve estar, a pergunta não acabou, né? Não, está meio confusa a fala dele. É que ele quis dizer que existe um Cristo acima dos Cristos, né? Olha, por que a gente vai falar de uma coisa que a gente não sabe? A gente é capaz de avaliar a grandeza de Jesus? Não. Então, por que você vai pensar no maior do que ele ou no menor do que ele? Isso aí é arrogância nossa. Eu prefiro ser humilde e dizer, olha, estou longe ainda de compreender a grandeza de Jesus, para poder fazer qualquer tipo de avaliação. Você sabe, uma vez eu fui num congresso, aqui no interior de São Paulo, um congresso de congresso de dirigentes de casas espíritas. E, surpreendentemente, numa das assembleias estava sendo discutido
se Jesus e Maria de Nazaré, quem que era mais evoluído? Se Jesus ou Maria de Nazaré? Aí eu levantei e falei assim, gente, nós estamos aqui perdendo tempo. A gente não tem competência nem para compreender Maria de Nazaré e nem para compreender Jesus. Como é que nós, sem competência de compreender qualquer um desses dois espíritos, fica discutindo quem que é o maior, quem que é o menor? Será que ele não devia estar estudando alguma coisa ao nosso alcance? Em vez de ficar perdendo tempo com divagações estéreis que não vai construir para nós coisa alguma? É a mesma coisa de falar em Cristo superior a Cristo ou inferior a Cristo, se ele não sabe o que significa a grandeza de um espírito puro. A gente fica endeusando André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, que são espíritos próximos de nós, são muito melhores do que nós, mas são próximos de nós ainda. Eles mesmos se dizem assim. Imagina Jesus, meu Deus. Professor, então, estamos chegando ao final de mais uma live aqui, né, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco. Fomos mais de 90 alunos conectados simultaneamente, né, Somos todos alunos, todos. Eu mas também sou aluno. deve ter mais de 150, porque às vezes tem 2, 3 na sala, né? É legal, muito bom. A gente está estudando junto, é uma maravilha, gente. A Maria Nós Lúcia vamos até colocou, aprendendo junto. ela colocou, eu diria que às vezes não compreendemos nem a nós mesmos, somos seres complexos. É verdade, Maria Lúcia. A gente não conhece nem a si próprio ainda. A gente fica, de vez em quando, a gente se surpreende com atitudes que a gente não esperaria que a gente mesmo fizesse. Né? Então, professor, nós vamos encerrar, né, nossa aula de hoje, mas nós temos aquela homenagem que a Ana preparou aqui para o Centro Espírita Chico Xavier, né, e eles permitiram que a gente pudesse passar aqui, uma homenagem singela, né, para o nosso grande Chico, que brilhantemente, né, fez essas comunicações todas, esses mais de 400 livros. Então, Eu de queria, realmente... Ronaldo, pedir para a gente incluir nessa homenagem também o Valdo Vieira, que nós estamos estudando um livro lindo escrito pelos dois. Sim. Vou pedir, já está pedido para a Ana buscar esse material também e colocar essa homenagem para o Valdo Vieira, fazendo um próximo vídeo em homenagem aos dois nesta obra, Mecanismo da Mediunidade. Isso. Tá ouvindo, Ana? E eu sei que o Valdo vai gostar, porque ele é muito mal lembrado pelos espíritas. Então tá bom. Então, professor, vamos fazer a prece de encerramento e logo em seguida a gente põe um vídeo. Tá ok? Certo, tá certo. Então, você faz para nós a prece? Posso fazer. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, a toda espiritualidade bondosa que nos ampara, que nos intui. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, agradecendo pela vida que temos, por esta encarnação, onde podemos nos melhorar como espíritos ignorantes que ainda somos. Agradecendo também a Chico, a Valdo Vieira, a André Luiz por esta obra. Agradecendo ao professor Otacílio, que tanto nos elucida com seus conhecimentos. E que possamos, irmãos, vibrar amor a todo o nosso planeta, começando pelo nosso lar, por aqueles que nos rodeiam,
aos nossos amigos, aos nossos parentes, para que juntos possamos contribuir para a melhoria do nosso planeta. Pois sabemos que isso depende somente de nós, que nosso planeta alcançará a regeneração quando nós todos estivermos nos melhorados quanto às nossas atitudes. Que possamos manter junto a nós a figura do nosso Mestre Jesus, que tantas lições e exemplos nos deixou. Nos ampare, Mestre querido, permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos, um Um lindo grande abraço. fim de semana. E agora vamos colocar o vídeo aqui. Nosso querido Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Chico Xavier foi filho do operário pobre João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Aos 5 anos de idade, torna-se órfão de mãe. O pai, devido às dificuldades, se vê obrigado a entregar alguns dos seus 9 filhos aos cuidados de amigos e parentes. Com isso, nos 2 anos seguintes, Francisco seria criado pela madrinha Rita de Cássia. Sentia muitas saudades de sua família. Com uma mediunidade ostensiva desde os 5 anos, é nessa época que Chico tem o primeiro contato com a mãezinha desencarnada, enquanto orava no quintal. Esta pede que aguente os maus tratos, pois eles o tornariam forte para as batalhas que viriam. Quando o pequeno Chico tinha 9 anos, seu pai casa-se com Cidália Batista, uma mulher boa e caridosa, que insistiu em juntar todos os filhos na mesma casa, a fim de cuidar deles como se fossem seus. Por insistência de Dona Cidália, Chico foi matriculado na escola pública, completando o curso primário em 1924. Após isso, não voltaria mais a estudar. Aos 17 anos, perde a madrasta Cidália e se vê diante da insanidade de uma irmã, que descobre ser causada por um processo obsessivo. Disso decorre a primeira sessão espírita que teria contato em sua casa, onde ele é apresentado ao espiritismo. Em julho de 1927, tem início sua prática na psicografia. Em 1931, manifesta-se pela primeira vez o Espírito Emmanuel, que viria a ser o seu mentor espiritual. Este lhe previne que o trabalho seria longo e árduo. O sucesso dessa parceria dependeria de 3 condições: disciplina, disciplina, disciplina. Em 1932 é publicada a obra Parnaso de Além-Túmulo, uma coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses,
com enorme repercussão na imprensa e opinião pública. Neste período, Chico Xavier ingressa no Serviço Público Federal como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura, onde nunca teve uma falta. Em 1935, publica sua segunda obra mediúnica, Cartas de uma Morta, pelo espírito de sua mãe. Em 1943, surge uma nova entidade espiritual, assinando suas obras com o pseudônimo de André Luiz, responsável por uma magnífica coleção de 11 livros, iniciada com a obra Nosso Lar. Além da psicografia, também exerceu mediunidade de psicofonia, vidência, audiência, receitistas, efeitos físicos, inclusive com materializações, entre outras práticas. Psicografou em línguas que não conhecia. O amor irrestrito, a amizade e a caridade, a disciplina férrea, a simplicidade e a renúncia foram os elementos-chave de sua mediunidade sublimada. Em 1959, muda-se para Uberaba, em Minas Gerais, onde prosseguiu as atividades mediúnicas em reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã. Seu trabalho sempre foi voltado à divulgação da doutrina espírita, ao amparo aos necessitados, bem como ao consolo, através das cartas psicografadas às mães que vivenciaram a partida dos filhos para a espiritualidade. Foram mais de 400 livros psicografados, onde encontramos mensagens dos espíritos de André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Casimiro Cunha, Veneranda, Neio Lúcio, Hilário Silva, Cornélio Pires, Alta de Souza, Maria Dolores, Meimei, Anália Franco, Eurípides Parsanufo e milhares de espíritos, com todos os direitos autorais cedido às organizações espíritas e instituições de caridade. Chico vivia exclusivamente de seus próprios recursos financeiros. Não aceitava dinheiro e presentes, e não ficava com os mimos que ganhava. Não se considerava missionário. Muitas de suas obras já foram traduzidas para vários idiomas, como inglês, francês, castelhano, esperanto, japonês, grego e muitos outros. Participou do programa Pinga Fogo, em 28 de julho de 1971. O médium foi ao ar ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras televisivas à época, com previsão inicial para 1 hora de duração. Acabou por se estender por mais de 3 horas. Alcançou a maior audiência já registrada na época, na história da TV brasileira, com 75% dos televisores brasileiros
ligados no programa. No final do programa Pinga Fogo, Chico Xavier levanta-se e faz a prece do Pai Nosso com a plateia, emocionando a todos. Chico realizava constantes campanhas de arrecadação de alimentos e distribuía para as famílias assistidas quinzenalmente com sopa fraterna, além de distribuição de alimento aos moradores de rua. Com um corpo frágil e debilitado, apresentou diversos problemas de saúde ao longo da vida. Angina, que enfraqueceu sua resistência física, agravada por pneumonias e problemas cardíacos, crise de labirintite, hipertensão, glaucoma, que o deixou cego de um olho, cirurgias, dificuldades para se locomover e falar e tantas outras. No dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas, Chico Xavier desencarna em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia em que o país festejava a conquista do pentacampeonato na Copa do Mundo de Futebol. Chico querido, muita gratidão por tanto amor pela humanidade. Gratidão pelo legado que deixastes junto com os espíritos bondosos e com a permissão de nosso Mestre Jesus e nosso Pai, para que possamos aprender a progredir e aprender a amar. Deus te abençoe por onde estiveres, hoje e para todo sempre.